Olha lá, no seu vídeo que você fala do dízimo, né? Você diz que o seu objetivo é ser fiel ao texto bíblico, né? Eu achei bem interessante que você falou isso aí. E também ser fiel à cultura. E aí você deixou bem claro que é a questão da cultura religiosa, ok? Aí a minha pergunta é, no contexto histórico, né, que você aí usou para fazer seu estudo, né, seus materiais de estudos, você usou algum estudo acadêmico para chegar na conclusão aí sobre o dízimo histórico? Porque dízimo não é algo próprio da Bíblia. Dízimo não é algo inventado pelos escritores da Bíblia. Dízimo é uma cultura religiosa anterior à própria existência da Bíblia. Dízimo é uma cultura religiosa anterior à própria cultura religiosa da Bíblia, que é o povo de Israel. Então, quando eu olho para culturas antigas, estudo culturas antigas como os babilônicos, por exemplo, quando eu olho culturas antigas como os egípcios, eu vejo nessas culturas essas práticas religiosas. Esse é o foco da pergunta. Se estamos falando de algo histórico fora da Bíblia, qual é o historiador ou livro fora do mundo religioso que foi consultado? Ok, Renan. Você está querendo saber as minhas fontes, as famosas fontes. Preste bem atenção. Eu vou ler aqui algumas fontes que eu usei para fazer a minha pesquisa e o meu vídeo, tá certo? Primeiro que eu listei, que eu até deixei preparado, que eu sabia que você iria me perguntar, e é um pouco volumosa, então, e minha biblioteca também, ela está emprestada com o seminário, então eu tenho alguma coisinha ali, mas a minha pesquisa, ou a minha análise, e todos eles são acadêmicos que eu pesquisei, é a Enciclopédia do Champlin, né? É uma enciclopédia muito famosa no meio teológico, mas muito famosa, e eu peguei o livro 2 na página 201. Esta é a Enciclopédia do Champlin. Selecionamos a página 201 para análise de todos. Observação: a enciclopédia que leva o nome Enciclopédia de Bíblia já demonstra tendenciosidade, haja vista que a pergunta está relacionada ao dízimo fora do contexto bíblico. Esta é a página 201. Vamos selecionar apenas o ponto do dízimo, fora da cultura judaica. Através das antigas alusões literárias, sabemos que o dízimo existia em muitas culturas antigas, sob uma forma ou outra. O trecho de Gênesis 14, do versículo 17 a 20, nos informa sobre o costume, antes da lei mosaica. Sabemos que a prática existia entre os gregos, os cartagineses e os árabes. Nessas culturas, tal como entre os hebreus, o dízimo fazia parte da piedade religiosa. Todos podem reparar que a referência para afirmar sobre o dízimo em outras culturas, antes de Moisés, está pautada pela existência de Gênesis 14 e 20. O autor não apresenta absolutamente nada fora da Bíblia para fundamentar essa afirmação. O pastor Flaviano não pode afirmar que Champlin explicou historicamente sobre o dízimo no Egito e nem na Babilônia, pois não há nada sobre isso no livro. Aliás, a citação do dízimo antes de Abraão é por alusão. Alusões. Significado de alusões. Alusões é o plural de alusão. O mesmo que citações, menções, referência. Significado de alusão. Menção ou criação. Referência feita de maneira vaga ou indireta sobre algo ou alguém. Na aula fez alusão ao filme. Conforme podemos ver, o livro fala sobre alusão. E a alusão literária que ele utiliza como referência não é nada de cunho acadêmico egípcio ou babilônico, e sim a própria Bíblia. Veja que o trecho de referência é Gênesis, capítulo
14, 17 a 20. Eu também peguei um dicionário, que é o chamado dicionário Vine, na página 572. Este é o dicionário Vine. Acredito que o pastor Flaviano ele se enganou no número da página, pois a página 572, como todos podem ver, não fala sobre dízimo. Na página 575 é onde tem o vocábulo dizimar. Vamos selecionar apenas ele. Como todos podem ver, o dicionário Vine apresenta o significado da palavra dizimar, tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento. E na nota ele apenas apresenta como foi o dízimo de Abraão a Melquisedeque. Porém, não há menção alguma sobre o dízimo no Egito e nem em Babilônia. Dessa forma, podemos afirmar categoricamente que o dicionário Vine não foi utilizado pelo pastor Flaviano para obter as informações sobre o dízimo do Egito e nem da Babilônia, pelo fato dele não falar absolutamente nada sobre o assunto. Eu tenho na minha biblioteca um livro, um pouco mais ou menos volumoso, chama Instituições de Israel, de Vals. Ele conta Israel desde o princípio até os dias do Novo Testamento. Na página 172 desse livro, falando como é que funcionava a questão do dízimo em Israel. Este é o livro Instituições de Israel no Antigo Testamento de Vals. Veja que no item 3 da página 172 inicia a falar sobre os dízimos. Vamos selecionar apenas esse trecho. Diz o seguinte: certos exegetas entende-se que, além dessas contribuições ocasionais, não pesava sobre os israelitas nenhum imposto regular. Diversas observações contradizem essa hipótese. As prefeituras de Salomão supõem um sistema de contribuições em produtos que não provinham só das posses reais. E quando, segundo a Crônicas 17:5, diz que todo Judá empregava seu tributo a Josafá, isso é melhor entendido como um imposto anual, como era também tributo dos vassalos. Se em Gênesis 47, 13 a 26, descreve como algo estranho o sistema fiscal do Egito, cuja iniciativa remontaria a José. A estranheza do redator não provém que se pague contribuições ao faraó, mas de que lhe pertence todas as terras, exceto as do templo, e de que todos os egípcios sejam servos da coroa, o que se opunha ao sistema de propriedade privada dominante em Israel. Este livro fala sobre um suposto dízimo no Egito, porém não apresenta nenhum material extra-bíblico para fundamentar essa informação. O autor cita como referência o texto de Gênesis 47, 13 a 26, informação que o próprio pastor Flaviano não concorda. Veja. Reparem que eu fiz uma pergunta direta e absoluta para o pastor Flaviano. Perguntei se Gênesis 47, 26 se trata de dízimo. Ele responde de forma direta, não. E completa dizendo que pagar tributo sobre a terra era algo muito antigo. Ele diz isso porque ali em Gênesis 47 está tratando de fato de um tributo sobre o uso da terra, mas porque no texto mesmo diz que Faraó comprou a terra dos egípcios e aí teriam que pagar o aluguel pela terra. Dessa forma se torna inválida a utilização do livro Instituições de Israel no Antigo Testamento de Vals, pelo simples fato dele não trazer informação nenhuma sobre o dízimo no Egito. Ele apenas apresenta um aluguel sobre o uso da terra após a compra pelo faraó. Eu tenho também um dicionário aqui muito bom, que é o Dicionário de Teologia Internacional da Vida Nova. Esse é, assim, talvez uma das minhas principais fontes, que está na página 1182, que também vai estar falando da questão do dízimo.
Este é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Está aí na tela a página 1182. Eu vou ampliar para ficar mais fácil a leitura. No Antigo Testamento, o conceito do dízimo é de considerável importância para a teologia do próprio Antigo Testamento, como os casos da circuncisão, embora a circuncisão de criancinha não seja documentada fora de Israel. Sacrifício, restrições alimentares e coisa do gênero. Dar dízimo não era algo restrito a Israel no Antigo Oriente Médio. Isso ocorria entre os egípcios e também entre os mesopotâmios. O dízimo também não foi introduzido em Israel pela lei mosaica. Abraão deu dízimo de seus despojos de guerra a Melquisedeque, após dele receber as bênçãos sacerdotal. Em Betel, Jacó fez voto para dar o dízimo a Deus depois de ter tido um sonho de uma escada que levava até a presença de Yahvé. No entanto, no Código Mosaico que o conteúdo e forma são dados aos princípios do dízimo, conforme observado por Thomson. Os 3 núcleos de instrução na Torá servem para responder às 3 perguntas básicas acerca do dízimo. Primeira, de que? Segunda, a quem? Terceira, onde é? É notório que este livro foi utilizado pelo pastor Flaviano para criar o seu vídeo, pois ele repete exatamente o que está no livro. O maior problema é que esse livro é religioso. Assim sendo, o autor não utiliza a história para validar o texto bíblico, e sim o contrário. Só se afirma que o dízimo já existia antes de Moisés, porque existe Abraão dando o dízimo, e também Jacó. Se não existisse tais citações, ninguém iria levantar a hipótese de um dízimo no Egito. Este autor destaca pontos importantes que vale a pena ser analisado. Ele apresenta que não é restrito a Israel a circuncisão. Temos evidência arqueológica sobre isso. A história extra-bíblica corrobora com esta afirmação. Sacrifícios também não era algo restrito ao povo de Israel. Nenhum historiador iria negar a informação, pois temos diversas evidências dessa prática no mundo antigo. Não é correto afirmar que o sacrifício praticado em outros povos, em outros tempos, em outras culturas, como o mesmo praticado em Israel, mesmo que tenha o mesmo nome, sacrifício, porque cada ritual tem o seu propósito. Restrições alimentares sempre fizeram parte da história humana cultural. Porém, qual a evidência que existe sobre o dízimo? Oferenda à divindade é sinônimo de dízimo? Claro que não. Como o autor afirma, até mesmo em Israel existia distinção entre dízimo e oferenda, pois para ser dízimo tem que ser respondido 3 perguntas básicas: de que, a quem, onde. A evidência que o autor na realidade não disse nada sobre o dízimo no Egito é a própria prova que ele mesmo apresenta. Ao ler o livro, não temos como responder as 3 perguntas básicas sobre o dízimo egípcio: de que, a quem, onde. Este dicionário, apesar de ser muito bom, é totalmente inválido quando o foco é dízimo no Egito. Não é explicado nada sobre o assunto. Você acha que um historiador utilizaria este material para fundamentar este tema diante da mesa de egiptólogos? É claro que não. Dicionário do Wycliffe, na página 584, Este é o dicionário Wycliffe. Acredito que o pastor Flaviano errou o número da página, pois 585 não fala nada sobre o dízimo. Ele também diz a página 584, que também não diz nada sobre o dízimo. Acredito que ele também errou. Como todos podem ver, a página 572 é a que fala sobre o dízimo. Vou apenas selecionar o trecho. Ele inicia apresentando apenas a visão judaica cristã sobre o dízimo. Conforme todos podem ver, quando ele parte para o lado histórico, ele não utiliza fontes extra-bíblica, ele vai direto ao dízimo de Abraão a Melquisedeque. Dessa forma, fica claro que é inválida
o uso do dicionário Wycliffe para responder a pergunta histórica sobre o dízimo, porque de fato ele não fala nada sobre o dízimo da Babilônia e nem tampouco do Egito. Com certeza não foi este recurso que o pastor Flaviano utilizou para fundamentar o seu vídeo. E tenho também outra parte, o Antigo Testamento do Champlin, o livro 6, na página 4186. Este é o livro Antigo Testamento interpretado por Champlin. A página 4186 não fala absolutamente nada do dízimo. Acho que novamente Flaviano se enganou. O dízimo está registrado na página 4164. Selecionamos apenas os trechos que falam sobre o assunto. Tópico 1. Ele explica o significado de dízimo e o uso gramatical no grego e hebraico. Tópico 2. Traz as mesmas informações já comentadas anteriormente. Vejam a alusão e o trecho de referência em Gênesis. Para encerrar, o tópico 4 não fala nada sobre o dízimo egípcio e nem o babilônico, apenas sobre o dízimo de Abraão e Jacó, os patriarcas. Mais um livro inválido no assunto dízimo egípcio e babilônico. Não apresenta absolutamente nada sobre como era o dízimo, do que era, como se praticava, referências arqueológicas. Apenas fala do dízimo com referência nos patriarcas bíblicos. Fora duas literaturas que eu li, explicando o dízimo, do Paulo José, se alguém quiser. Esse realmente é um bom livro para se ler. Ele é acadêmico. Repare que o pastor Flaviano elogia bastante este livro. Comentei sobre ele no decorrer do debate. Prestem atenção na mudança na opinião dele sobre o conteúdo neste livro. E tem outro livreto também que eu li, que é Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. Então, este é o livro Dízimo e Oferta à Luz da Bíblia, do bispo Alexandre Rodrigues. Vejam o conteúdo que possui neste livro. Como o foco do nosso debate é o dízimo histórico, vamos selecionar apenas o dízimo antes da lei. Vamos ao conteúdo. Quanto à prática do dízimo, é preciso, pois, fazer a seguinte pergunta: o dízimo é um elemento próprio da lei ou já existia vestígio a seu respeito no período anterior? Período esse em que ainda não havia lei? Segundo o testemunho da Bíblia Sagrada, durante o período antes da lei, há registro de duas ocasiões em que dois homens procederam com a prática do dízimo: Abraão, em Gênesis 14, 18 a 20, e Jacó, Gênesis 28, 18 a 22. Há de se ressaltar que, todavia, quais princípios da motivação que os levavam a dar o dízimo. Honestamente, este foi o pior livro para se apresentar como fonte histórica do dízimo. Apenas o título, A Luz da Bíblia, já deixa claro que o conteúdo é totalmente religioso. Este livro é totalmente inválido para este debate. Infelizmente, o pastor Flaviano está citando qualquer coisa para passar a ideia de que há uma grande e extensa quantidade de material sobre o dízimo no Egito, mas que na realidade nenhum que ele apresentou fala sobre o assunto. Todas essas fontes, elas vão me dar a mesma informação. O dízimo era uma cultura muito anterior a Israel. O dízimo não é algo que Israel inventou. Quando eu digo aquilo ali, eu em estudos acadêmicos e também, tá certo? Então assim, dê aí as fontes se alguém quiser consultar, que é o dicionário do Champlin e o dicionário do Antigo Testamento. Não, o Vals está ali também, mas a maioria está emprestado no seminário, tá certo? Não se resposta, te passo a palavra. Os livros aí que você apresentou, né, todos eles são de religiosos, né? São de pessoas religiosas. Você não acha, quando você vai tratar de história, por exemplo, você pega no seu vídeo e fala assim, olha, quando eu olho para o dízimo, eu vejo dízimo na cultura egípcia, eu vejo dízimo na cultura babilônica. Aí você não acha que é muito vago você não consultar, por exemplo,
um egiptólogo, um especialista acadêmico em história, em arqueologia, nesse cunho um pouco mais aprofundado na questão histórica, para você sustentar a sua pesquisa de uma forma mais acadêmica. E uma outra coisa, isso é só uma questãozinha. Agora você poderia apresentar então para a gente pelo menos um das suas fontes, pelo menos apresentar aí na tela aí para mim. Pode compartilhar a tela, pode mostrar aí Você saiu antes de eu terminar. Então, eu queria que você mostrasse pelo menos um que mostra a prática do dízimo no Egito, por exemplo. Vamos lá. Em primeiro lugar, é o livro que eu falo, Instituição Israel. Para quem quer conhecer Israel, Ronaldo, deixa eu só te explicar uma coisa. Em se tratando de estudo da Bíblia, e a crítica bíblica, que na maioria são teólogos alemães, é que tem mais autoridade para falar. Não sei se o irmão tem conhecimento de teologia, foram com o centro do seio protestante, e de arqueologia através da crítica bíblica e de teologia. Tá certo? Então aqui, ó, o Vals, na página, como eu disse aqui, eu deixei anotado aqui, aqui. O Vals está na página 172 desse livro aqui. Esse aqui é Champlin, que eu falei, que é o dicionário. Esse aqui é o livro 6, perdão, não é esse não. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo aí. Champlin, interpretação Antigo Testamento, versículo por versículo, na página 4182. E esse aqui, que é o dicionário de teologia do Antigo Testamento. Esse é uma relíquia para mim aqui na minha biblioteca. Só que, Ronaldo, eu acho que aqui o engano, eu não sei o motivo de você me pedir para me mostrar. Tá achando que eu inventei isso? E para os irmãos, porque eu fiz uma breve pesquisa antes de entrar aqui, para não ficar só no que está aqui. A Wikipédia, essa famosa enciclopédia que muita gente utiliza ela tem um artigo de Ugarit, ou achados ugaríticos. Grande parte desse material aqui sobre essa questão do dízimo na história, que eu vou ainda falar dele, tá? Você está só questionando as fontes. Eu ainda vou te falar deles. Não é um material agora religioso. Não é um material protestante. Internet, se você quiser pesquisar, talvez você não tenha o que eu tenho aqui. Talvez o pessoal não tenha o que eu tenho aqui na minha casa. Na verdade, aqui só tá esses que eu trouxe no seminário. Mas todos eles, se você pesquisar achados ugaríticos e pesquisar sobre como é que era a instituição em Ugarit, perdão, você vai ver que Israel existia. O dízimo já era uma prática extremamente comum. A diferença, que eu vou orientar vocês aqui, o pessoal que está ouvindo, é que ele não era da forma que nós o vemos hoje. Nós conhecemos o dízimo de uma forma. Mas então, se alguém tiver dúvida ainda das minhas fontes, pesquisa assim, ó, achados ugaríticos. E você vai ter uma breve... Ou também, os achados neobabilônicos do século VI. Também. E aí, para entender isso, Ronaldo, você tem que tentar... Não sei se você tem conhecimento de geografia bíblica, ou de geografia do mundo antigo, vamos dizer assim, do mundo da Bíblia. Porque você tem, nessa época, dois polos econômicos e culturais: o Vale do Nilo, a sudoeste, e
lá em cima, a noroeste, eu tô calculando o mapa antigo, tá? Sinceramente, no mapa mundo eu não sei onde tá, assim, antigo. Que eu quero nas minhas aulas. O tempo inteiro assim, né? A nordeste estava a chamada Mesopotâmia. Esses são os dois grandes polos econômicos e culturais do mundo antigo. Estou dizendo do mundo da Bíblia. E no meio estava o corredor que a gente chama do corredor, vamos dizer assim, que era a estrada comercial, que era a Palestina e essa cidade sírio-palestina que a gente chama de Ugarit, perdão, que foi encontrado esses achados. Então é a partir disso aqui, Ronaldo, não é Bíblia, é só essas fontes. Elas também estão disponíveis aí. Se alguém tiver curiosidade, vai ser interessante que os irmãos vão encontrar, tá certo? Aí eu passo a palavra.